Graça e paz maravilhosa do nosso Deus, amados. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13, verso 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Vamos abrir agora em 1 Coríntios, capítulo 6. Primeira Coríntios, capítulo 6, versos 9, 10 e 11. Diz assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tal foste algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por esse tempo oportuno onde nós obtivemos graça e misericórdia maravilhosa da Tua parte. Ó Jesus, Cordeiro de Deus imolado, santo e irrepreensível, obrigado pelo Teu grande amor, obrigado por esse tempo no qual nos trouxe à memória os Teus feitos, as Tuas obras, Senhor, e o Senhor mesmo, a Tua pessoa, os Teus atributos e o Teu grande sacrifício, Senhor. O grande preço que o Senhor pagou por mim e cada um aqui, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por desde já ter falado ao nosso coração, pelo Teu Espírito que tem conduzido essa reunião. Pedimos a excelência do Teu falar, querido Espírito Santo, para que ministre nos nossos corações. Nos dê espírito de sabedoria e revelação e pleno conhecimento das Escrituras, Senhor. Queremos prosseguir em conhecer o nosso Deus, e a única maneira por meio da Tua palavra e por meio do Espírito, que nos ensina a respeito de todas as coisas. Continue falando ao nosso coração, Senhor. Nos desperta, nos aviva, nos renova, nos restaura, nos santifica. Queremos mais da palavra de Deus. Como Cristo disse, quem de mim se alimenta, de mim viverá.
e queremos ser alimentados para que Cristo nós possamos viver. Nos aperfeiçoa, nos abençoa na Tua palavra, Senhor, trazendo um coração reverente, cheio de temor ao Senhor. Não estamos diante de qualquer livrinho, de fábulas, de filosofias em vãs, mas estamos diante da reta palavra de Deus. Traga-nos temor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, amadas, dando continuidade ao encargo Sangue da Expiação, irmão Lang, chegamos sobre o tema: o sangue não faz a função da água. E a água ela tem duas funções. Primeiro, saciar a nossa sede e nos lavar. Falamos sobre a água saciar a nossa sede. Outrora bebíamos de águas amargas, de fontes infrutíferas, mas o Senhor, como aquela mulher samaritana, nos apresentou a água viva e nos deu a beber da água viva. Ou seja, de águas amargas, hoje nós temos água doce, que flui do trono de Deus, a saber, o Espírito Santo. E hoje falaremos então sobre a lavagem da água. O Adriano deu uma boa introdução sobre a aspersão do sangue e a água. Nós fomos redimidos, fomos comprados mediante sangue de Cristo, mediante o sangue derramado na cruz, mediante a água também que fluiu, saiu do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele deu alguns exemplos, sobre uma empresa falida, sobre um carro destruído. Mas eu queria também dar um exemplo bíblico sobre o leproso. Lá em Êxodo 15, 26, tem uma promessa. Diz assim: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, a obediência ali aos mandamentos, os estatutos do Senhor, eles eram guardados das enfermidades dos egípcios, e o Senhor é aquele que sara toda a enfermidade. Mas o descumprimento desse versículo trazia o oposto, as enfermidades. E uma delas é a lepra. Em Levíticos 13, Levítico capítulo 14, Levítico capítulo 15, fala sobre as lepras, sobre a lepra, sobre o leproso. No capítulo 13, você vai encontrar diversas vezes a palavra examinará, sobre a função do sacerdote examinar o leproso. Então, ele tinha todo o procedimento sobre as manchas, do sacerdote ir lá e examinar o leproso, para ver se ele tinha sido curado, ou se ainda estava com lepra, se a lepra tinha tomado conta. Então essa era uma função do sacerdote. Então diversas vezes você vai encontrar essa palavra no capítulo 13, examinará o leproso. Amados, a lepra ela é uma figura do pecado. E o leproso, outrora, éramos nós. E também podemos ainda nos tornar leprosos, novamente. Veremos isso com cuidado. Então, o leproso ia diante do sacerdote, o sacerdote ia até o leproso, era examinado, e se a lepra ainda tivesse nele,
ele não poderia voltar à comunhão com Deus, ele não poderia entrar no arraial novamente. E no capítulo 14, sobre a purificação do leproso, nós temos 3 etapas. Primeiro, ser examinado. A segunda é perdão, cura, e a terceira, restauração. A primeira dependia do leproso, dele ir até o sacerdote vinha até ele e ele ser examinado. E aí nós temos 3 coisas, amados: arrependimento, perdão e cura, e restauração. Arrependimento, perdão e cura, e restauração. O primeiro ato, nós temos 3 atos. 3 etapas, 3 atos. O primeiro ato era feito por Deus. O primeiro e o segundo ato era feito por Deus. A cura provinha do Senhor. Eu sou o Senhor que te sara. Então o leproso, uma vez curado, ele ainda tinha um processo do segundo ato, que era a aspersão. Uma ave teria que ser sacrificada, a água teria que ser derramada em águas correntes, e a mistura da água com o sangue era aspergida sobre o leproso. Então, o providenciador da cura é Deus, e o segundo ato é mediante um mediador, e nesse caso era o sacrifício, que era uma ave. Então a ave ali era sacrificada para aspersão e purificação do leproso. Sangue e água. Nós temos esses 2 primeiros atos: a providência de Deus, a cura de Deus, o perdão de Deus e um mediador. Então, o leproso era examinado, o leproso era curado por Deus, e aí precisava de um mediador para processo de purificação, para seguir com o terceiro ato, que é a restauração. Sabemos que a lepra, ela simboliza o pecado, mas o sacrifício simboliza o nosso Senhor, Salvador, nosso Redentor, Jesus Cristo. Então aquela ave imolada, aquela ave sacrificada, isso representa o nosso Senhor Jesus Cristo. A mistura de sangue e água, isso representa o nosso Cordeiro de Deus, sacrificado na cruz, do qual saiu dele sangue e água. Em Isaías 53, 5, diz assim: pelas suas pisaduras fomos sarados. Não apenas perdoado, mas também sarados. O leproso, ele era perdoado mediante o examinar, mas também ele era curado, sarado. Amados, é isso que aconteceu conosco. Nós fomos examinados por quem? Por Deus. E qual é a conclusão de Deus? Não há um justo sequer. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Não há um curado, todos são doentes. Todos, por causa do primeiro Adão, se tornaram leprosos. Por causa do nosso pecado em Adão, nós nos tornamos leprosos. Nós nos tornamos doentes e nós perdemos os benefícios, como a comunhão com Deus, o jardim, fomos expulsos do jardim, perdemos o direito de comer da árvore da vida, perdemos o direito de beber do rio que fluía lá no jardim. Muitos benefícios nós perdemos. Mas uma vez, quando o Espírito Santo veio e nos examinou e nos convenceu e nós nos arrependemos, então nós obtivemos perdão e cura. Talvez esse examinará em capítulo 13
revela o quão é o coração duro do homem. Quantas vezes o Senhor falou o nosso coração até nós nos rendermos a Ele? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, outros mais orgulhosos, outros também orgulhosos, mas se abrindo já ao Senhor, cada um tem sua história de salvação com o Senhor. O Evangelho veio, confrontou, o Espírito veio. Antônio, você é um leproso. E você precisa de perdão, você precisa de cura e precisa de restauração. Você é um carro acabado. Você é um carro destruído. E eu também. André, você é um leproso, você está acabado, você é um doente, você é um carro destruído. Precisa ir ser comprado, porque se não é meu, precisa pagar um alto preço por você, precisa fazer um processo de cura aí, levar na funilaria para ser restaurado. Então o leproso simboliza muito nós, amados. E a lepra simboliza o pecado. E claro, todos os sacrifícios, tudo isso aponta, são figuras que apontam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o sangue não faz a função da lavagem da água, amados. E muitos cristãos se perdem nisso, porque param, retrocedem e caem. Quando nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, os feitos enfraquecedores do pecado, imortal do pecado, ele é parado, cessado. Como a mulher do fluxo de sangue tocou no Senhor Jesus Cristo, dele saiu o poder e ali o fluxo cessou. Ela foi curada. Assim éramos nós, leprosos, morrendo. E claro, a lepra vai nos levar à morte, falando fisicamente. Espiritualmente também, leprosos. Nós estávamos morrendo, até que cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o sangue dele, nós fomos perdoados e curados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não apenas perdoados, mas também curados. Não vim para os sãos, vim para os doentes. E nós outrora éramos doentes. Então o fluxo é parado, é cessado, somos curados. E agora que nós de condenação eterna, de morte eterna, o dano da segunda morte que nós estávamos, o que nós temos agora? Obtidos em Cristo? Vida eterna. Nós estávamos destinados ao dano da segunda morte, ou seja, morreu fisicamente, agora vai ficar lá no lago de fogo eternamente. Então, o dano da segunda morte é esse, ficar condenado eternamente ao lago de fogo. Mas graças ao nosso Senhor, fomos perdoados, curados e agora de morte nós temos vida eterna, mas vida em abundância depende da lavagem. Em Hebreus 10, 22 diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O leproso, depois dele ser curado, depois dele ser aspergido, o sangue e a água nele, isso ficava claro para ele que ele foi curado, ele foi perdoado e ele estava sendo restaurado à comunhão com Deus, com Israel e também de volta à aliança, de volta à herança proposta a Israel. Então, amados, o que nos garante a vida eterna? O que nos garante que nós somos curados? O que nos garante que nós somos salvos? O que nos garante que nós somos perdoados? O sangue de Cristo. São os benefícios que o sangue faz. Perdão, cura, acesso a Deus novamente. Ele que nos dá acesso novamente à comunhão com Deus. Ele nos traz
a oportunidade de nós obtermos a herança do Senhor novamente. Nós temos a promessa da herança, mas se nós vamos ter a herança, isso depende da lavagem da água, amados. Todos os cristãos vão herdar o reino dos céus? Certamente e tristemente não. Essa herança do reino dos céus, a herança das bodas do Cordeiro, isso só vai ter para aqueles que lavarem na água. Em Levítico 14, há uma ordem. Então, primeiro vamos ler aqui. Versículo 7 de Levítico 14. Diz assim: e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Uma era sacrificada e a outra era... 2 aves, uma era sacrificada e a outra era soltada viva. Versículo 8. Aquele que tem de se purificar lavará as vestes, raspará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas, rapará todo o pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. Então, o arrependimento dependia do leproso, o examinar. A cura, o perdão de Deus. A purificação ali, né, mediante uma ave, um mediador. Tudo isso está ligado ao nosso Deus. Tirando o arrependimento que dependia do leproso. Se ele arrepender, amém. Se ele não se arrepender, certamente ia morrer pela lepra. O segundo e o terceiro, ali, a cura, o perdão, a purificação, por meio da aspersão, isso está ligado a Deus, a ação de Deus. Só que agora volta novamente ao leproso, que depende novamente de uma reação dele. O sacerdote veio, falou, você é leproso. Ele se arrepende, obtém o perdão e a cura, mas agora há uma ordem de Deus para aquele que se purificou. Deus fornece a água para ele. Ó, a água está aqui. Mas no versículo 8 diz assim, que ele tem de se purificar lavando as suas vestes, ele tem que raspar todo o seu pelo. Depois disso, ele tem que se banhar com água, então ele ficará limpo. Depois ele poderá entrar no arraial. Depois, ao 7º dia, ele tem que rapar todo o seu cabelo, a cabeça, a barba, as sobrancelhas, rapará todo o pelo, vai ter que lavar as suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. Ou seja, Deus é aquele que fornece o agente, a água. Ó, a água aqui, mas agora você se lava. Pega a água e se lava. Raspa a sua barba, raspa os seus pelos, raspa a sua sobrancelha, raspa o seu cabelo. Isso depende agora de uma reação do leproso. Primeiro ele foi purificado, agora ele precisa se tornar limpo da sua imundícia. Amados, para nós obtermos perdão e cura, acesso a Deus, tudo isso dependeu do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo Ele fez. Nós nos arrependemos, cremos nele e obtemos esse benefício mediante o sangue de Cristo. Mas também tem uma ordem para nós nos lavarmos. O Senhor forneceu a água. E a água, ela é uma figura de quem? Senão do Espírito Santo, mas também da palavra de Deus. Não só do Espírito Santo, mas também é uma figura da palavra. Jesus, em João 15:13, ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
Então, a água ela é uma figura do Espírito Santo, mas também ela é uma figura da palavra. E aí depende de nós reagirmos, mediante a água que nos é fornecida. Toda limpeza que você vai fazer, seja da sua casa, seja das suas vestes, seja do seu carro, da sua moto, da sua condição que você tem, qual que é o agente principal, se não a água? Sem a água, nós não lavamos nada. Não tem como deixar as coisas limpas. Então não é o sangue, é a água que lava. Sujei minha camisa, vou lá pegar uma ave e vou lá lavar com sangue. Não. O agente principal de nos lavar é a água. Isso fisicamente, mas isso também espiritualmente. Então, o agente principal de nos lavar é o Espírito Santo, com a sua ferramenta, que é a palavra. Então, esse é o agente principal. Sem ela, a limpeza não está completa. Nós temos o Calvário, mas o Calvário nos leva ao Pentecoste. E o Pentecoste é o ato inicial da lavagem. Mas não é uma lavagem apenas. Nós lemos lá em João sobre o Senhor lavar os discípulos. E isso é muito significativo. É um ato de humildade, mas também é um ato de nos limpar. Lá em João 13, do qual nós lemos no início da reunião. Então tem todo o ato do Senhor. Ele se levanta, ele tira a vestimenta, toma uma toalha, cinge-a com ela, depois ele pega a bacia com água e passa a lavar aos pés dos discípulos e enxugar com a toalha que estava cingido. E aí tem uma história de Simão ali, né? A reação de Simão: Senhor, não, o Senhor não tem que me lavar, não. Se você não se lavar, você não tem parte comigo. Se não deixar te lavar. Senhor, não só o pé, mas também a cabeça e tudo mais. Dá um banho completo em mim, Senhor. E aí o Senhor diz algo, amados, interessante. No verso 10. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aqui, por conta de Judas Iscariotes, né? O Senhor disse: vós estáis limpos, mas necessita ainda lavar os pés. E o Senhor estava lavando os pés deles. Quando se fala dos pés, amados, para que servem os nossos pés? Fisicamente falando. Para andar, caminhar, para correr. Espiritualmente falando, nós temos uma carreira cristã. Nós temos uma caminhada cristã. Uma carreira nos foi proposta. E nós estamos indo ao encontro do nosso amado, até que ele volte. Enquanto ele não voltar, nós temos uma corrida. Nós temos uma caminhada, nós temos uma carreira que precisa ser percorrida. Quando se fala então de lavar os pés, e se os nossos pés é uma figura espiritualmente de nós caminharmos até a volta do nosso Senhor, Pentecoste foi o ato inicial, mas aqui nós temos uma lavagem então cotidiana, diariamente. O ato inicial em Pentecoste não substitui todas as lavagens diárias. E essas lavagens diárias dependem de mim e depende de você. Ela é subjetiva, ela não é objetiva. O objetivo é o que Cristo fez por todos. Mas agora a lavagem depende de nós. Quando se fala de barba no judaísmo, se fala de cabelo, sobrancelha. Imagine rapar a sobrancelha de um homem, tirar a barba, o cabelo, que coisa bonita, né? Que fica. Tudo isso está ligado à dignidade. Tudo isso está ligado à honra que os judeus tanto têm na sua barba.
Então o que o Senhor faz? Raspa tudo, que sua dignidade não vale nada. Você não tem honra nenhuma. Você é um leproso que precisa agora que foi curado, perdoado, mas ainda precisa ser restaurado. Ou seja, toda a dignidade, toda honra, ela é atribuída ao nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou o alto preço por nós. E aí, o Senhor fala da ordem dele se banhar, dele se lavar. Se lava 7 dias, depois de 7 dias, você se lava de novo. Isso está falando diariamente, de se lavar. De ir e se banhar e se lavar. Amados, nós somos perdoados, nós somos curados, mas ainda precisamos ser lavados. O Adriano fez a pergunta: quem pecou aqui hoje? Muitos levantaram as mãos. Precisa ser purificado e lavado? A lepra, ela simboliza o pecado. Vamos olhar lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, que nós lemos. Será que eles tinham muitos pecados? E olha que é a igreja em Coríntios. Eles já tinham recebido, eles já tinham crido no Senhor. Mas olha o que Paulo fala. Os pecados deles. Nem impuros, nem idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, e tudo isso tinha lá na igreja em Coríntios, né? Ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Tem uma lista ali de pecados, uma lista de lepra. E aí Paulo fala: alguns de vós já foi lavados. Alguns de vós já foi santificados e alguns de vós fossem justificados em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, uns foram aspergidos, mas outros também se lavaram na água, que é o Espírito Santo. Uns foram purificados pelo sangue e outros lavados pela água, pela palavra. 1 Coríntios a gente vê uma igreja muito pecaminosa, uma igreja nojenta. Eu não queria congregar numa assembleia assim. Os irmãos gostariam? Onde tem ladrão, onde tem avarentos, onde tem sodomitas, efeminados, maldizentes. Estou numa assembleia que só fala mal uns dos outros. Ninguém ora um para os outros. Quem gostaria de estar numa assembleia dessa? O que precisava? Lavar toda essa sujeira do pecado. E aí é interessante que em 2 Coríntios nós já vamos ver uma igreja lavada. 1 Coríntios, uma igreja sem cruz. 2 Coríntios, uma igreja que tomou a cruz e se lava na água viva. Que se lava na palavra. Diariamente se lavando. Mas ainda assim, Paulo ainda adverte em 2 Coríntios capítulo 7. E ele traz a lembrança da promessa. Capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados. Agora é ó amados. Que mudança. Que limpeza. Que maravilhoso. Ó amados. Um parênteses aqui. Hoje as crianças dos filhos dos irmãos estavam lá em casa. Aí tem um gramado lá, eles foram brincar. E aí é barro, né? Cheio de barro. E eu faço coleta de água lá, né? Tem uma bombona, coleta de água, eu coloco cloro por conta da dengue e tal, né? E o Levi foi e pegou um balde lá e pegou dessa água com cloro. E tacou nele mesmo, tava cheio de barro. E o Levi é branquinho, né? Imagina, o Levi branquinho,
sujo, cheio de barro, ele foi lá, pegou aquela água com cloro. Interessante, bem no dia da palavra isso. Ele jogou água nele. Olha, agora eu tô limpinho. Amados, foi ali, foi lavado e foi alvejado, né, pelo cloro já. E é isso que aconteceu com a igreja em Coríntios. Foram lavados, foram alvejados, lavados. Foi ali uma limpeza muito boa que o Espírito Santo fez na Assembleia. Linda. E agora ela começa então a ser testemunho e exemplo para nós. Exemplo, maus exemplos, 1 Coríntios, mas agora de bons exemplos. Mas Paulo ainda adverte. Tendo, pois, ó amados, traz promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Ou seja, por mais que vocês ainda tenham se lavados, foi feita uma lavagem muito boa em vocês, mas ainda, por conta das impurezas da carne, por conta das impurezas do espírito, não deixe de se lavar por conta da tal promessa que nós temos, ó amados. Ó amados. Amados, a lavagem, nós vamos ver que tem um tipo de lavagem também lá que o Senhor faz de humildade, de nós lavarmos os pés uns dos outros. Mas tem uma lavagem individual. A lavagem cotidiana. E como é que nós nos lavamos cotidianamente? Por meio da palavra. Amados, se nós não lemos a palavra diariamente, nós não estamos sendo lavados. Quem aqui, depois de um dia de trabalho, que transpirou muito, cansado, não é? Talvez a primeira coisa é chegar em casa a fazer o quê? Tomar um banho. Ou alguém que trabalha com obras, que trabalha com algo que se suja muito, a primeira coisa, o que mais anseia no final do dia, chegar em casa, dar uma bela lavada, se banhar, ficar uma meia hora no banho, me alvejar ali com sabonete. Primeira coisa. Se nós não nos lavamos, e se nós não nos lavamos, o que acontece? Permanecemos sujos e cada vez a imundície vai tomando conta. Que nem as crianças lá, né? Tudo cheio de barro. Se os pais não dão um belo de um banho ali, se o Levi não pega um balde de água com cloro ali, ia permanecer imundo. Então, a lavagem depende de nós mesmos. Isso é individual, subjetivo. Coisas que nós temos que fazer diariamente, irmos diante da palavra. Qual é a maneira de nós lermos a Bíblia, amados? Qual é a melhor maneira? A melhor maneira é lendo a Bíblia e orando. É lendo e orando. Essa é a melhor maneira de lermos a Bíblia. Seja ela de maneira corrida, claro que seja de maneira ela de meditando, seja ela de maneira estudando. Então a melhor maneira de nós lermos a Bíblia é ir diante do Espírito, e a palavra ela expõe as nossas lepras. Como o amado irmão disse, o exemplo do irmão. Poxa, Senhor, vou usar as palavras dele. Poxa, Deus, sacanagem. E eu sei como é com o irmão, porque isso aconteceu comigo várias vezes. O bag, fui lá, troquei, daqui a pouco espalhou tudo aí. Eu tive que ir lá, limpar tudo. Eu também já dei essa e eu também já... Oh, Deus, de novo. E aí, o Espírito Santo advertiu o irmão no amor. Você ora toda vez de manhã. O que você fez hoje? Você não orou. Se você tivesse ali se lavado um pouco, na humildade, reconhecendo que você depende de mim, estou falando isso para nós todos, tá, amados? A experiência do irmão é para nós, também é uma advertência para nós. Tem pecados que afetam nós mesmos. Pecados que não afeta diretamente a Deus. Eu lembro quando o Adriano fez um estudo de Timóteo,
Existe uma lista ali, se eu não me engano, de 19 pecados. O irmão Hernandes Lopes, ele faz pecados que nos afetam diretamente a Deus, pecados que afetam também ao próximo, pecados que afetam a família. Então, um filho, quando ele murmura, ele afeta diretamente a Deus. Claro, todos os pecados vão afetar diretamente a nossa comunhão com Deus. Mas um filho que faz algo em público, dependendo do que ele vai fazer, ele vai afetar o quê? Os pais, e os pais vão se envergonhar por conta disso. Por que eu estou falando isso? O mundo é uma imundícia. O mundo é uma desgraça, é uma lepra maldita que não tem cura. Essa não tem cura e será lançada ao lago de fogo. O sistema, o governo desse mundo é do maligno e será lançado juntamente com ele no lago de fogo por toda a eternidade. Depois de um dia trabalhado, amados, depois de um dia, nós, por mais que a gente talvez não tenha pecado, esse mundo nos contamina. A poeira desse mundo contamina os nossos pés. Quem aqui já ouviu uma música desgraçada aleatoriamente e aquilo ficou na cabeça? Aquela música maldita e não sai senão por meio de uma lavagem da água. Por conta de palavrão ali numa roda de escarnecedores do trabalho, por conta de injustiça que nós vemos e afeta nós ficamos indignados e aí a gente se revolta com isso. São tantos pecados nesse mundo que nos contamina. Então são coisas internas que nós precisamos lavar, lepras internamente em nós, atributos, características que não dependem que está em nós. E aí é um segundo ponto, porque as vestes, quando ele lava as vestes leproso, isso significa caráter, isso significa prática, significa conduta. Ou seja, eu não obriguei o Dio a vestir essa roupa. Ninguém me obrigou a vestir essa roupa. Quem comprou a minha roupa foi eu. Quem escolheu essa roupa foi eu. Quem vestiu essa roupa foi eu. Da mesma maneira, o caráter somos nós que escolhemos. Os nossos hábitos somos nós que temos. As nossas práticas somos nós quem temos. E nem todas elas provêm de Cristo. E precisa ser lavada essas vestes de conduta, de caráter, de prática, e aí ser restaurado as vestes de Cristo. As vestes das noivas. E quem faz isso? Quem nos adorna com pano fininho, com linho finíssimo, com os atos de justiça, senão o Espírito Santo. Então ele vem, nos lava e nos coloca, essa prática eu vou lavar, essa conduta, André, eu vou tirar, vou lavar e vou colocar em ti atos de justiça. Então toda a nossa dignidade tem que ser raspada, que nós não temos nada. Nós não temos honra, nós não temos méritos. Precisa ser limpo, mas também nós precisamos lavar as nossas vestes. Se queremos ser noiva e herdar as bodas do Cordeiro, se nós não lavarmos as nossas vestes, nós não herdaremos as bodas. Da mesma maneira, o reino. Paulo falou, nem idólatra, nem avarentos não herdarão o reino dos céus. Se nós não lavarmos as nossas vestes, amados, nós não herdaremos bodas, nós não herdaremos o reino. E aí teremos que lavar as nossas vestes, ou seja, nas trevas exteriores, ou seja, no vale de fogo, ou seja, no sinédrio, ou seja na disciplina, no reino milenar. Com choros e ranger de dentes. Porque quando nós nos lavamos, falando fisicamente, quando a gente não se lava, o que acontece? Permanece imundo, o odor aumenta, a imundícia aumenta, o cheiro cada vez se exala pior, e aí nós voltamos nossa condição outrora, leproso. Rompemos o acesso a Deus é perdido, e a nossa comunhão com Deus também é perdida. Se nós queremos permanecer na comunhão com Deus e na comunhão uns com os outros, é por meio da lavagem. Não adianta o Dio
vir falar da palavra e eu só falar de futebol para ele, ou falar de coisas aleatórias. Se eu não me lavo na palavra, se eu não me lavo na água do Espírito, eu não permaneço na comunhão. Então, se eu quero estar como o leproso de volta ao arraial, preciso me banhar e me lavar. Amados, o que nos faz herdar as promessas que nos foi prometidas pelo Senhor, somente pela lavagem. Se nós não lavarmos as nossas vestes, se nós não formos vigilantes nas nossas vestes, nós voltamos à nossa condição outrora e a nossa condição será pior do que antes. 8 demoninhos para nos tornar leprosos e imundos, como aconteceu com muitos na história da Bíblia, como também aconteceu com muitos na história dessa Assembleia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faz vigilantes ao lavar as nossas vestes. Amém? Querido Senhor, nos abençoa, Pai, com a lavagem diariamente. Ajuda-nos a lavar as nossas vestes, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude com a responsabilidade da graça, Senhor. Cristo fez tudo por nós e agora nós queremos essa água que nos foi oferecida, nós queremos ter a responsabilidade diariamente nos lavarmos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, tirando toda a lepra que ainda é, todo vestígio de lepra que é em nós, toda a conduta, todo o caráter, toda a prática, todo o hábito que não condiz com Cristo. Queremos que seja limpo, Senhor. Queremos ser lavados e adornados com os atos de justiça de Cristo, para que naquele dia possamos herdar aquilo que o Senhor nos prometeu e sermos herdeiros das bodas e do reino dos céus. Em nome de Jesus, Senhor, nos faz responsáveis, Senhor, com a graça de Deus. Amém. Amém.